Olá, amigos e irmãos em Cristo. Eu creio que nos momentos mais difíceis de nossa vida, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para nós outros. E Ele lo hace porque Ele tem um plano com cada um em particular. Pero também Ele sabe que para lográ-lo, para que logremos cumprir seu plano e sua vontade em nossas vidas, necessitamos sua ajuda. Deus sabe que necessitamos da ajuda dele em cada passo, a fim de que sejamos realmente vencedores ao final de nossa carreira. E é precisamente sobre este tópico que les gostaria de falar neste momento. Escolhi uma palavra muito profunda e muito linda, e uma das palavras mais comuns no vocabulário de Deus com relação a nós. E esta palavra é a palavra Tarsei. Que diz a Bíblia acerca de Tarsei? Que significa esta palavra e como podemos aplicá-la em nosso contexto atual? As diferentes versões que conhecemos nos traem alguns significados, algumas traduções diferentes, e eu quero compartilhar algumas com vocês. La primeira de ellas es la palabra esfuérzate. Es una palabra común, todos las conocemos, pero vamos ahora a ver algunos sinónimos para entonces trabajar especificamente com este término. La palabra tarsei também pode ser encontrada como tem ânimo, tem buen ânimo, adelante, sé valiente. Todas essas palavras, assim como outras semelhantes, que são sinônimas, dizem a mesma coisa. E a ideia principal de todas elas é impulsar-nos ou empurrar-nos a prosseguir apesar das circunstâncias. Isto é o que nos diz o idioma espanhol. Agora vamos ver o que diz o original em si mesmo. A partir do grego, para entender o mais profundo significado da palavra tarsei, é necessário ir a sua raiz etimológica. A raiz da palavra está bem aqui adelante. Alguns chamam de prefixo, e eu chamaria simplesmente a primeira parte, formada por essas três primeiras letras, que podemos ler como tar ou tar. Vemos então que tar ou tar significa ou tem uma correta conotação com a expressão desde adentro. E se refere ao trabalho que o Senhor hace dentro de cada homem, dentro de cada indivíduo ou dentro de cada um de nós. Quando nós mencionamos esta primeira parte, tar, direcionando com a ideia de que algo adentro ocorre, desde adentro, é impossível não relacionar este trabalho interno ou interior com nosso Deus. Agora eu pergunto, que hace Deus, ou como trabalhará Deus, como diz a segunda parte aqui da definição, dentro de nós? Que será que ocorre dentro de nós? Eu creio que quando Deus trabalha dentro de nós, Ele trabalha quebrando as ataduras, por exemplo, aquelas que carregamos por anos. Ele rompe nossas ligaduras de opressão. Ele abre aqueles setores que estão selhados, que estão encrostados dentro de nós. Ele arranca também aquelas semilhas, aquelas raízes plantadas desde muito tempo atrás e que nem sequer sabemos que ali estão. Quando falamos de que o Senhor trabalha dentro de nós, Ele trabalha ajudando-nos a aceitar-nos a nós mesmos, a perdonar-nos a nós mesmos, como também a perdonar os demais. Ou seja, o Senhor transforma todo o que é malo em bueno, todo o que é sucio em limpo. O Senhor faz essa transformação interior que só Ele pode fazer. Por isso, a definição tar direciona ou apunta diretamente a algo que ocorre em nosso interior, dentro de nós. Ou seja,
Se nosotros realmente tomamos este concepto a sério, veremos entonces que estar nos hace creer que nuestra motivación, nuestros ánimos, nuestro coraje, né? Coraje en sentido de valor, de bravura, não depende de algo externo, não depende de lo que vimos com nossos olhos, não depende, por exemplo, de nossa vida social, de los amigos que temos, não depende da posição que ocupamos, da profissão que desenvolvemos, não depende de nossos bens materiais, não depende nem aún de nossa família, por mais buena que seja. Porque estar indica que nosso bem-estar, nosso ânimo, nosso valor, nossa bravura depende de uma transformação interna que só o Senhor pode realizar dentro de nós. Esta primeira parte é fundamental para que entendamos em seu contexto general que significa estar. Esta primeira parte não pode ser olvidada por nós. A segunda ideia, ou o segundo ênfase da palavra estar, ou estar-se, é que se trata de uma ordem imperativa. Ou seja, aqui lemos que está em presente ativo e imperativo porque é uma ordem que está em tempo presente. Também está aí na segunda de plural, falando de gramática, porque foi uma ordem, uma palavra que Deus deu em direção a nós, referindo-se então à segunda de plural, que é vosotros, nesse caso, nós atualmente. Pero isto aqui não importa muito. Vamos tomar solamente esta palavra aqui, imperativo. Dar-se é uma ordem imperativa. Uma ordem imperativa para mim é algo que não está em discussão, que não depende de opiniões para ser modificada, porque incluso não pode ser modificada. É algo que não nos dá a opção de discutir, de perguntar, de rechaçar. Uma ordem imperativa é algo que já está disposto, já está determinado e deve ser obedecido. Assim que quando o Senhor disse estar-se, Ele está dizendo em espanhol, esfuerza-te. É uma ordem imperativa. Tem bom ânimo, sé valiente, sé bravo, não temas, prossiga, adelante. São expressões que concordam com a palavra dar-se. E quando o Senhor nos disse, esfuerza-te, sé valiente, Ele não está perguntando se nós entendemos, se nós concordamos ou se nós aceitamos. Ele solamente diz, hazlo, em forma imperativa. E eu entendo que uma ordem imperativa, sobretudo a que viene de Deus, não pode ser desobedecida, porque se lo hacemos, as consequências podem ser mais de lo que nós podemos imaginar, e este não é o propósito de Deus. Vamos ver então que dar-se é uma das palavras mais populares ou mais comuns em toda a Bíblia, porque ele aparece em mais de 60 citações bíblicas e algumas delas se repetem dentro do mesmo versículo. Ora, por quê? Por que será que dar-se? Por que será que esfuerza-te, sé valiente, ânimo, tem ânimo, se repite tantas vezes na Bíblia? Eu creio que Deus é nosso Padre perfeito e, como todo bom papá, repite a mesma coisa muitas vezes, porque os filhos, que somos nós, temos a tendência de olvidar-nos, seus conselhos, seus pedidos, e por isso ele repite hasta que seamos maduros o suficiente para não olvidar e tornamos então seus conselhos, como este, por exemplo, um hábito diário em nossa vida. Por esta razão. Pero vamos ver também que a palavra dar-se, uma vez que está associado com esfuerza-te, tem ânimo, tem bom ânimo, sé valiente, adelante, prossiga. Uma vez que está associado com esta classe de terminologia, ele atrai em si mesmo uma perfeita conexão de bravura. Ou seja, hasta o mais covarde, hasta o mais miedoso pode ser revestido com esse espírito de bravura
inspirado na palavra de Deus, especialmente quando ele diz esfuerza-te. Porque quando Deus diz esfuerza-te, ele também está dizendo, tu puedes esforçar-te, por isso eu te digo esfuerza-te. Porque como nos diria Deus que hagamos algo, se al final ele sabe que não podemos ou que não lo lograremos? Assim que a palavra dar-se está diretamente conectada à bravura e é para todos, sem exceção, incluso para aqueles que pensam que não lo lograrão. E como está conectada à bravura, está também direcionada ou plenamente associada com a vitória. Agora, quando hablo de vitória, eu não hablo desta vitória humana, desta vitória social, desta vitória física, porque esta vitória aqui associada com o estar-se de Deus não depende de nosso esforço físico, não depende de nossas carreiras, não depende de nossas competições ou de nossos prêmios personais. Esta vitória aqui é aquela vitória superior que só Deus pode dar-nos, aquela que vem diretamente de los cielos, aquela que é o resultado final de todo o projeto de Deus para nossa vida. Quando Ele nos reveste com esta bravura inspirada por esta decisão imperativa que Ele dispõe sobre nós de forma expectante, porque Ele espera que nos esforcemos, então o resultado final é sempre a vitória. Deixando claro que esta vitória é algo que vem de Deus, porque el estar-se vem de Ele. O conselho superior, a motivação melhor de todas, que nos inspira a bravura, que nos torna valientes e que nos hace, junto com Ele, lograr a vitória. Agora bem, veamos em que textos bíblicos se pode encontrar esta palavra, dar-se. Há alguns versos em que esta palavra aparece literalmente, pero eu vou mencionar solamente um, que é um que tu já conheces bem, possivelmente, e que está em Juan, o Evangelho de Juan 16:33. O texto em grego diz: "En to cosmo et te tripsin, ala tarse te emoi, niniki katon cosmo." Eis um texto muito lindo, pero que disse em espanhol? En el mundo passas por aflições, pero ten buen ánimo, porque eu venci el mundo. E nesse versículo aqui, nesta parte, porque esta é a segunda parte do versículo 33, encontramos três coisas distintas. Primeiro, en el mundo passas por aflições. En esta primeira parte, Deus não esconde de nós que nós passaremos por aflições mientras vivemos aqui en el mundo. Estas aflições se direcionam a diferentes áreas de nossas vidas com segurança. Aflições econômicas, aflições na saúde, aflições com a família, aflições com nossa profissão ou o trabalho, aflições na vida social, aflições com amigos, enfim, diferentes aflições, incluso as aflições espirituais. O Senhor não escondeu, Ele não ocultou esta parte do processo de crescimento de cada um. Por quê? Primeiro, porque estamos no mundo, e porque estamos no mundo, somos então humanos. Por esse motivo é comum, diria, é normal passar por aflições. Pero também, já vendo de uma forma um pouco mais, assim, séria, mais comprometedora, eu pensaria que passamos por aflições porque necessitamos de elas para madurar espiritualmente. É impossível madurar sem comparar lo fácil em comparação com o difícil, lo bueno com o malo, lo que é correto com lo incorreto. Quando comparamos essas duas facetas de nossas experiências, então podemos madurar. Mas muitas vezes, dentro deste processo, é necessário passar por problemas.
la falta de algo, las contradicciones, los ataques, las persecuciones, las calúnias, enfim, são coisas que não nos gustam, são coisas que nos afetam, são coisas que nos hacen llorar, pero al final todas essas situações que a Bíblia chama de aflições e que representam problemas para nós outros, sempre nos levam a um amadurecimento cristiano ou espiritual, incluso aqueles em los quais não pensávamos chegar. E em muitos casos, essas aflições nos levam incluso a estrechar nossa comunhão com Cristo. Quantas vezes tu te acuerdas que foi exatamente no momento de maior aflição que tu orastes mais, verdade? Foi nos momentos de mais grandes problemas que te acordastes da palavra de Deus e então passastes a meditar mais na palavra do Senhor. Quantas vezes recuerda que foi no tempo em que mais sofristes, que mais llorastes na presença de Deus? Então, as aflições têm como propósito trazer amadurecimento, ajudar-nos a madurar, a crescer espiritualmente. E, ao final, levar-nos a uma intimidade maior e mais profunda com nosso Padre Celestial. A segunda parte do versículo habla, tem bom ânimo. Veja que nesta segunda parte, Deus espera ou demanda de nós que tenhamos ânimo. Ânimo é exatamente o oposto do desânimo. Um desanimado cai facilmente, desiste, desaparece, pero uma pessoa que tem ânimo prossegue. Pero tu sabes que existe uma diferença entre um ânimo humano, meramente humano, e em contraste com o ânimo que vem de Deus. O ânimo humano, eu diria que é aquela classe de motivação que temos quando, por exemplo, ganhamos um prêmio por algo que hicimos, uma boa recompensa, ou quando tu logras um novo trabalho, quando tu tens um aumento de sueldo, por exemplo, ou quando alguém te proporciona um momento interessante, te sentes animado. Às vezes este ânimo demora 2 horas solamente. Às vezes o ânimo demora 2 dias, 2 semanas, pero não é algo permanente. Por esta razão, também por esta razão, antes da palavra ânimo, aqui neste versículo, temos a qualidade, ou o adjetivo, bom, ou bueno. Perdão. Em outras palavras, Deus espera não somente que tenhamos ânimo, pero que tenhamos um ânimo bueno, um bom ânimo. Este bom aqui refere a algo positivo, um ânimo positivo, um ânimo favorável a ti, apesar das circunstâncias. Um ânimo que te ajudará a prosseguir aunque pensas que não lo lograrás. Um bom ânimo é mais que ter um simples ânimo. Na terceira parte disse, porque eu, e vê aquele eu aqui, perdão, está em letras maiúsculas. Porque este eu refere a Deus, certo? Porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu o mundo com todas as sustentações, com todas as persecuções, as calúnias, as injúrias, os maltratos, o abandono. Jesus venceu absolutamente todo. Para quê? Para que nós venceramos também. Por isso eu penso que aqui, na terceira parte deste versículo, está implícito, antes do ponto, uma parte que creio que diz, e ustedes vencerão também. Ou seja, porque eu venci o mundo, e ustedes vencerão também. Porque se não é para que nós vençamos também, para que está esta parte aqui? Certo que por um lado é proclamar a vitória de Cristo, pero por outro é animar-nos ou motivar-nos de acordo a la palavra Tarsei a lograr a mesma vitória, semelhante àquela que Cristo teve frente, por exemplo, a las tentações ou a las persecuções. Então, esses 3 versículos resumem uma
completa y perfecta lección para nuestra vida hoy. Las aflicciones son todos los problemas que tenemos diariamente. El buen ánimo es aquel ánimo bueno, favorable, positivo y altruista, que solo viene de Dios y por eso puede permanecer en nosotros a pesar de las oposiciones. Y además vencer todas esas cosas, incluindo las aflicciones, como Cristo venceu al mundo e todos os problemas que haviam ali. Então, vamos ver que, em geral, sei, que é a palavra esfuerza-te, tem ânimo, tem bom ânimo, adelante, sé valiente, está diretamente associado à la vitória. La vitória, como já dije antes, não é aquele resultado bueno que temos quando participamos de uma competição, por exemplo. Não. Esta vitória aqui é o ponto culminante, esse clímax máximo de aquele plan que Deus hizo para nós. Quando nós lo obedecemos por toda a nossa vida e cumprimos sua vontade em cada passo, então a vitória que recebemos é, sem dúvida, muito mais superior a esta que ganhamos quando participamos de uma competição. Então, como taça está diretamente associado à vitória, ela mostra a postura de Deus hacia nosotros. ¿Qué postura Dios tiene hacia nosotros? La postura de Dios siempre fue e sempre será uma postura positiva. Deus sempre nos vê de forma positiva. Ele nunca nos verá de modo negativo. Aunque seamos tão imperfeitos, Deus espera de nós sempre o melhor. Põe sua confiança em que nós lo obedeceremos e haremos o melhor, aunque isso nos cueste muito esforço. Por esta razão, a parte de que sua postura concorda com esta vitória que sua palavra já nos menciona, ele também nos vê ou nos mira com uma mirada de vitória. Deus nunca nos mira como pessoas acabadas, como pessoas desfalecidas, como pessoas empobrecidas, como pessoas pobres, como pessoas débiles, como pessoas ignorantes. Jamás. Deus nunca nos mira de modo negativo. Ele sempre nos mira de onde estamos para arriba, porque para arriba é onde nos conduz sua vitória. Ou seja, ele nunca nos vê como pessoas derrotadas. Sabe, hermanos, a palavra de Deus, toda ela, em seu contexto, desde o início até o final, concorda com esta parte. Deus jamais nos viu como pessoas derrotadas. Ele nos vê com este sello de vitória que vem diretamente de seu Espírito para nós e que sella nossa vida assim como um sello firme que nada pode apagar. Por esta razão, podemos crer que suas palavras e suas promessas jamais falharão por causa deste sello de vitória que está ali. Agora vamos ver também qual parte da Bíblia, ou por lo menos um texto que confirme isto que acabo de dizer-lhes. Então, eu fui a Romanos 8:37. É um versículo simples e todos lo sabemos de memória. E diz exatamente assim: em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Veja bem, esse texto já sabemos de memória há muito tempo. Pero eu estive pensando seriamente nele nestes últimos dias. E eu decidi meditar e mencionar a vocês essas três partes específicas desse texto. A primeira está bem aqui adelante, em todas. A palavra toda aqui habla de totalidade, certo? Totalidade, todas. As circunstâncias difíceis e as fáceis, as grandes e as pequenas. Também habla de todo com relação a tempo, a época. Ou seja, todo aqui involucra exatamente todo. Então, o texto habla de totalidade sem exceção. A segunda parte, estas coisas, refere a aquelas aflições que vimos ahorita em Juan 16:33. O texto diz:
En el mundo tendréis aflições. Se tomamos esta palavra plitzin, aflições, e traemos aqui para Romanos 8:37, poderemos dizer, em todas estas aflições, somos mais que vencedores. Agora, quando hablamos dessas coisas ou aflições, como dije antes, todas as circunstâncias se referem a muitas coisas, ao aspecto econômico, ao aspecto de saúde, familiar, profissional, social e, enfim, tantos outros, incluindo o espiritual. Pero veja bem que a segunda parte do texto nos afirma vitória sobre todas estas coisas que vimos aqui na primeira parte do texto. Agora, a seguinte palavra, somos, verbo ser, vemos que está em presente, tempo presente. Esse texto está afirmando que ahorita mesmo, hoje, neste dia de hoje, nesse tempo atual, nós já somos mais que vencedores. O texto não está dizendo que seremos, referindo-se ao futuro. Não disse nada com relação ao passado, porque em todas estas coisas fuimos mais que vencedores. Não. O texto se refere ao presente tempo. Em todas essas aflições, em todas essas situações, em todos estes problemas, em todas estas coisas, nós já somos. Somos que? Mais que vencedores. Eu penso aqui que nessa terceira parte, Pablo, que é o autor da carta aos Romanos, não encontrou uma expressão exata que pudera cobrir o aumentativo que ele queria expressar aqui nesta terceira parte, antes da palavra vencedores. Porque Pablo poderia haver dito só isto: em todas estas coisas somos vencedores. Isto já seria muito. Pero ele quis aumentar, ele quis agrandar, ele quis expressar a qualidade ou o adjetivo de la vitória expressa aqui em término vencedores. Pero como possivelmente, por alguma razão, penso eu, ele não teve a palavra naquele exato momento, que isso ele disse mais que, ou em outra versão disse muito mais que vencedores. Ou seja, como esta vitória, perdão, não é uma vitória humana, porque a vitória humana é limitada, tem um tamanho pequeno, a vitória de Deus é demasiado grande. Assim que Pablo quis encontrar um adjetivo, uma expressão que pudera ir de acordo à grandeza desta vitória de Cristo. E por isso dijo, somos muito mais que vencedores. Ou seja, o vencedor suena pequeno delante deste muito mais que vencedores. Menciono isso só para mencionar, irmãos, a grandeza da vitória que já temos. Se nós não vivimos como vencedores, talvez é porque não entendemos exatamente o contexto total, completo da palavra vitória, e que nos torna vencedores em Cristo. Pero este texto concorda completamente com a palavra tarsei, quando disse, tem ânimo, adelante, ser valiente, mostrando-nos a possibilidade de ser valientes, de ter bom ânimo, de prosseguir, de vitoriar, apesar dos tempos difíceis que vivimos hoje. Por esta razão, creio eu, que não há na Bíblia nenhuma, e eu pus aqui grande para deixar bem claro, nenhuma referência bíblica que mostre o homem caindo de la graça de Deus por decreto divino. Eu fiz esta pausa aqui por decreto divino porque talvez alguém pense diferente. Se eu houver dito somente isto, não existe na Bíblia nenhuma referência que mostre o homem caindo de la graça de Deus. Ponto. Se eu digo isto e termino aqui com um ponto, você poderia pensar, bueno, pero eu conozco na Bíblia um personagem que sim caiu de la graça de Deus.
E, basicamente, não há só um personagem na Bíblia que caiu da graça de Deus. Há mais de um. Por esse motivo, eu añadi esta última parte dizendo por decreto divino. Ou seja, Deus não decidiu que caíram. Sim, há indivíduos ali que caíram da graça, pero porque eles decidiram. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele caiu da graça de Deus. E o pior de tudo é que caiu para sempre. Pero acaso foi por decreto divino? Não. Acaso isso foi um plano de Deus para ele? Não creio. O que passou com ele então? Possivelmente ele usou o livre arbítrio que todos temos e tomou sua decisão. Assim que eu creio nisto aqui. Se alguém caiu, foi porque assim lo decidiu. Usou o livre arbítrio que recebeu de Deus e lo aplicou de forma equivocada. E a consequência simplesmente foi aquela que nadie poderia esperar. Vemos então em si, depois de todo este comentário, o que significa esfuérzate. Então, primeiro conceito para mim é: esfuérzate é fazer mais de lo que normalmente hacemos. Fazer um pouco mais de esforço, perseverar um pouco mais, insistir um pouco mais, orar um pouco mais, depender de Deus um pouco mais, esforçar-se a si mesmo para ser forte um pouco mais de lo que já eres. Eu sei, irmãos, que todos nós lutamos ferozmente neste tempo para prosseguir. Pero tu sabes, Deus te mira neste momento e diz: ei, esfuérçate um pouquinho mais. E recuerda, se Deus nos manda fazer algo, é porque podemos fazê-lo. Ele sabe que sim, não podemos. Então, esforçar-nos um pouco mais e fazer um pouco mais do que normalmente hacemos. Se tu oras 30 minutos ao dia, desafia-te a ti mesmo a orar 1 hora, um pouco mais. Se tu meditas na palavra de Deus 10 minutos, esforça-te por meditar 20 minutos. Se vais à igreja uma vez à semana, trata de ir 2, 3 vezes. Hace um pouco mais. Porque quanto mais esforço haces, mais respostas e melhores respostas tendrás. Ou seja, o resultado será de acordo a tu nível ou a tu porcentagem de esforço. Também significa seguir haciéndolo. Primeiro, esforça-te por fazer um pouco mais. Segundo passo, continua fazendo isto, continua fazendo um pouco mais. Sobretudo porque esta é a expectativa de Deus. Isto é o que Deus espera de nós. Esta é sua esperança, sua expectância. Deus espera, Ele está ansioso para que nós nos esforcemos e, ao final, logremos esta alta e poderosa vitória que só Ele nos pode dar. Este é o desejo de Deus. Então, depois de entender que seria esforça-te, devemos esforçar-nos ou animar-nos delante de quê? Há tantas coisas delante das quais devemos animar-nos em esforçar-nos mais. Eu vou aqui trazer para vocês uma tabla simples que nos mostrará alguns aspectos. Exemplo, devemos esforçar-nos delante das aflições do dia a dia. Já vimos que em Juan 16:33, a Bíblia nos diz: "En el mundo passamos por aflições, então devemos esforçar-nos delante dessas aflições." De repente, tuas aflições não são aquelas que eu mencionei antes, problemas familiares, econômicos, sociais. Talvez tuas aflições sejam somente aquelas ansiedades que não te deixam, aquele afã que te agoniza às vezes. Talvez seja aquela preocupação desnecessária, aquele temor de algo que nem existe. Talvez seja algo não muito grande, aparentemente. Contra essas aflições, diz a Bíblia, esfuérçate, párate frente a isto e cambia esta situação, porque quanto mais te esfuerza,
mejores respostas tendrás. Também devemos esforçar-nos contra o cansaço. Em Isaías 40, versículo 31, encontramos um texto muito profundo e ele disse: Los que esperam em Jeová tendrão novas forças, levantarão alas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vemos que nesse texto temos aqui 3 ou 4 coisas bem importantes. A primeira é que a primeira parte do versículo mostra uma condição para lograr este bom resultado que a parte final do texto mostra. Qual é a condição? A condição é esperar em Jeová. Se tu esperas em Jeová, tu mostras a Ele que tu confias nele, que tu dependes dele, que tu estás bem agarrado nele. A dependência de Deus lhe agrada profundamente. Então, a Bíblia diz que uma vez que passamos ou aprovamos esta condição, o que sucede? Em seguida, teremos novas forças, nos sentiremos como gigantes. Não porque hayamos crescido fisicamente, não, pero que nossa força interior, aquela que flui do Espírito de Deus, se multiplicará e jamais se agotará. E a Bíblia diz então que a consequência é isto: levantarão alas como águias. Aqui vemos uma comparação. Deus nos compara com o águila. Por que será? El águila, hasta donde sei, é el ave que voa mais alto em todo o mundo. Não existe outra ave que voe mais alto que el águila. Pero interessante ver que para voar tão alto, ela não voa porque ela aprendeu simplesmente a voar assim, ou porque ela tem sorte, ou qualquer outra explicação. Não existe. Ela voa assim, tão alto, porque sua estrutura física é apta, la torna apta para voar muito alto, em altas alturas. Por exemplo, suas alas são muito grandes e muito fortes. Possivelmente porque está sempre volando, sempre, e muito alto. Seus músculos, sua estrutura física se desenvolveu de tal maneira que para ele já não é um problema voar bem alto. Ou seja, se tornou um hábito. É algo que nós necessitamos aprender cada dia. Sonhar bem alto, orar por coisas muito grandes e esperar de Deus coisas impossíveis. Esta é expressão de fé. Então, a Bíblia diz que uma vez que logramos voar alto, pensar alto, crer muito alto como o águila, os resultados vendrão. Vimos também que o águila tem uma visão poderosa. O águila vê perfeitamente bem em largas distâncias. Incluso ela vê muito bem na escuridão. Só não importa a distância que esteja, não importa quão escuro esteja. Ela vê muito bem, ela vê o predador, por exemplo, aquele que representa um inimigo para ela, um perigo para ela. Ela não tem problema. E eu digo às vezes que a águila tem luz própria em seus olhos. Nós necessitamos uma visão desse tipo, esta visão que parte do discernimento de Deus. E não estou aqui falando de uma visão de uma escuridão física, mas dentro das turbulências de nossa vida, às vezes há esta escuridão espiritual. Necessitamos aprender a discernir e ver dentro da mais densa escuridão com os olhos de Deus, como se fuera águila, como diz a Bíblia aqui. Ademais, ela tem garras muito fortes e muito poderosas. São seu mecanismo de defesa, assim como seu pico largo, são suas armas mais poderosas para defender-se a si mesma e também para atacar delante do perigo. A Bíblia diz então que se esperamos em Jeová, nós correremos e não nos cansaremos. Ou seja, não importa em que velocidade tu corras, tus forças nunca se acabarão. Caminharão e não se fatigarão. Podemos caminhar todos os dias, hasta incluso gastar os sapatos,
pero nuestro vigor jamais cesará. Nuestra energia física, essa que nos hace esforçar-nos fisicamente todos os dias, não tendrá fim, porque nuestra esperança está onde? Em Jeová, como disse a parte inicial do texto. Contra este desânimo, necessitamos esforçar-nos. E o primeiro passo, segundo o texto de Isaías 40:31, é poner nossos olhos no Senhor e de ali sacar todo o que necessitamos para toda a caminhada de nossa vida, porque Ele é a fuente para todas as coisas. Também devemos esforçar-nos contra o desânimo. Em Deuteronômio 31:8, lemos: Jeová vá adelante de ti. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te intimides. Só aqui vemos três coisas muito importantes. Primeiro é que Jeová está adelante de nós. Hermanos, veja bem a posição em que ele está nesse texto. Ele não está atrás. Ele não está por aí perdido em algum lugar a nosso alrededor. Não, ele está bem adelante. Por que será que Deus está bem adelante? O que hace uma pessoa que se posiciona adelante? Ele está adelante para abrir as portas que tu não podes abrir. Ele está adelante para escancarar, para echançar os caminhos que tu não podes alcançar. Ele está adelante para dispersar nossos inimigos. Ele está adelante para deshacer as tinieblas. Deus está adelante porque Ele é o único que pode abrir esta parte dianteira de nossos caminhos. Então, a Bíblia diz que a parte que Ele está allá, a parte seguinte diz que Ele seguirá conosco. Ele está conosco. Não nos deixará e tampouco nos desamparará. Veja bem, Ele está posicionado e seguirá posicionado para sempre. Que outra condição queremos nós para vitoriar, se nós já temos toda ela? Deus é nossa principal condição. Na parte final do texto, dice, suena como um conselho, então, não temas, não tenha medo. Não te assustes, não te desesperes, não te apavores, não sufras, não temas. Não há razão para temer, porque se Jeová, o Todo-Poderoso Deus, o Criador de todo o universo, já passou adelante de ti e está contigo e promete nunca ausentar-se, então não tens motivo para temer. Tampouco para intimidar-te e detener-te quando tienes que avançar hacia algum desafio. Porque se lo hacemos, o que estaremos fazendo? Não estaremos desobedecendo a Deus. Segundo, estaremos em seguida cosechando consequências que não queremos cosechar. Pero, sobretudo, estaremos ofendendo a nosso Deus, porque estamos fazendo exatamente o oposto de lo que Ele nos mandou fazer. Então, depois de tudo isso, eu te pergunto, que tipo de motivação te sigue hoje? Que tipo de motivação tienes tu hoje? La de prosseguir? Se esta é a que tienes, então estás no caminho correto. La de detenerte, no, esta não é a melhor. Los que se detienen são aqueles que perdem a visão, que perdem o foco, que se perdem no caminho. E tu e eu não somos assim. Ou la de desistir. Quem desiste atualmente? São os covardes, não? Eu penso que só quando eu me vejo nesta condição de covardia, a primeira impressão, o primeiro pensamento é: eu vou largar isto, não é para mim, nunca vou lograr. Hermanos, não são pensamentos que venham de Deus, e muito menos de sua palavra. Portanto, desistir não deve ser parte de nosso repertório de palavras ou de vocabulário. Huir, este é pior aún, porque realmente só os miedosos huem e se escondem.
Não é assim? E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, pero de temor para avançar. Ele não nos deu espírito de medo, e sim de temor, de valentia para prosseguir. Recuerda então que a expectativa de Deus é que victoriemos. Por isso, Tarsei, como vimos no início, é uma palavra que literalmente nos impulsa a prosseguir e diz: adelante, prosigue, esfuerza-te. Qualquer outra decisão fora de este foco de vitória se converterá em uma grande perda, como já vimos. E, ademais, se converterá em uma ofensa contra Deus, porque Deus nos disse prosigue e nós decidimos desistir, abandonar a batalha ou esconder-nos. Esses passos, essas decisões não devem ser parte de nossa vida. A conclusão a que podemos ligar é qual? Então, regressamos a nosso texto original. Juan 16:33. Perdão, que disse esse versículo? Novamente lemos. En to cosmo ecete triplicin lá, tarseitei moi ninikicaton cosmo. Então, vê aqui a palavra plipsin, que é a palavra aflição. Mencionando toda classe de aflição ou problemas, está aí bem presente, incluso com letra maiúscula. Em espanhol, en el mundo passás por aflições. Se não estamos enganados. Sabemos que passaremos por allá, pero tem ânimo bueno, tem ânimo favorável, tem ânimo positivo, tem ânimo altruísta, porque eu, o Senhor, que eu está em maiúsculo, venci o mundo. E todo o que o mundo tem, venci o mundo e todo o que há nele, e ustedes vencerão também, uma vez que ustedes me obedecem. Bem, se estivestes comigo hasta aqui, e tuviste toda a paciência de escuchar-me, muitas graças. Estou fazendo o melhor que puedo com meu espanhol para que me puedas entender. Pero foi para mim uma bendição estar contigo nesse tempo. Que Deus te bendiga grandemente.